A diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes e acomete principalmente a população adulta, embora sua frequência venha aumentando entre os mais jovens. Está associada a diversas complicações, e iremos entendê-la melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. A diabetes do tipo 2 constitui de 90 a 95% de todos os casos de diabetes diagnosticados e avança de forma lenta e assintomática até que se manifeste. É caracterizada por dois componentes principais: a deficiência na produção de insulina pelas células beta pancreáticas e pela dificuldade da utilização da insulina pelos tecidos, o que é conhecido como resistência à insulina. Apesar da alteração primária ser controversa, a maior parte dos estudos dão suporte à ideia de que a resistência à insulina precede a insuficiência na produção de insulina pelas células beta no pâncreas. Se você não compreende bem como se dá a liberação e a ação da insulina, recomendo fortemente que assista o vídeo do canal sobre diabetes do tipo 1, onde estes mecanismos estão explicados. É fundamental compreendê-los para ficar claro a fisiopatologia do diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2 possui um forte componente genético, com a concordância entre gêmeos idênticos ficando entre 70% e 90%, sendo a influência genética mais alta inclusive do que na diabetes do tipo 1. É uma doença poligenética, ou seja, influenciada por diversos genes, que são chamados de genes diabetogênicos. O ambiente intrauterino experimentado pelo feto também aumenta os riscos para diabetes do tipo 2 na vida adulta, com tanto o peso aumentado ou diminuído ao nascer, favorecendo o surgimento futuro da doença. A maior parte do que se sabe sobre o diabetes do tipo 2 vem de pesquisas em indivíduos de origem europeia. Torna-se cada vez mais evidente que a fisiopatologia difere nos diferentes grupos étnicos. Sabe-se, por exemplo, que latinos apresentam maior resistência à insulina, enquanto indivíduos oriundos do Sudeste Asiático têm mais disfunção de células beta, embora ambas as condições estejam presentes nas duas populações. Como já mencionado, a resistência à insulina é uma característica central do diabetes do tipo 2. A resistência se dá pela diminuição na capacidade da insulina induzir a captação celular de glicose e ocorre principalmente nos músculos, fígado e tecido adiposo. Ela ocorre em virtude do processo de sinalização celular estar alterado, fazendo com que a ligação da insulina ao receptor não gere a resposta adequada. Isso leva ao quadro de hiperglicemia, o que faz mais glicose chegar às células beta-pancreáticas pela circulação, estimulando-as excessivamente. Como são muito estimuladas, liberam grandes quantidades de insulina e, nos estágios iniciais da doença, conseguem normalizar a glicemia, pois apesar da resposta à insulina estar diminuída, a maior quantidade de insulina disponível atua de forma compensatória. Portanto, no início do desenvolvimento do diabetes do tipo 2, tende a existir hiperinsulinemia com a glicemia normal ou próxima ao normal. Porém, conforme a resistência à insulina avança, as células beta não mais conseguem produzir insulina em quantidade suficiente e a glicemia começa a se elevar. Além disso, a alta atividade metabólica das células pancreáticas as levam à exaustão e estas começam a degenerar, causando a diminuição na produção de insulina. Essa exaustão das células beta pode levar à sua completa falência, neste momento, a hiperglicemia e baixa produção de insulina. Observe este gráfico e veja que no eixo X temos a sensibilidade à insulina e no Y o nível de secreção de insulina. Perceba que quando a sensibilidade à insulina é alta, a secreção da mesma é baixa, pois pouca insulina é necessária para induzir o efeito desejado. Conforme a sensibilidade à insulina cai, a secreção aumenta, e isso ilustra o que foi explicado entre a relação da resistência à insulina e a secreção pelas células beta. Foi mencionado que fatores genéticos são muito importantes no desenvolvimento do diabetes do tipo 2, mas sabe-se que fatores ambientais aumentam em muito o risco de desenvolvimento desta doença,
sendo o principal deles a obesidade. A obesidade atua principalmente aumentando a resistência à insulina, sendo a obesidade central a que mais afeta a atividade da insulina. A obesidade central é aquela onde a gordura se concentra principalmente sobre as vísceras abdominais, sendo por isso também chamada de visceral. Esta gordura visceral é mais metabolicamente ativa, liberando uma série de mediadores que interferem na atividade normal da insulina. Como dito no início do vídeo, a diabetes evolui lentamente e de forma assintomática, até que se manifeste sinais de sua presença, que pode se dar por diferentes formas, estando associadas ou não. Entre elas incluem-se a hiperglicemia severa, perda de peso, visão embaçada, poliúria e polidipsia. No diabetes, ocorre o aumento dos ácidos graxos circulantes, que estão associados a uma série de disfunções. Mas o que afinal são os ácidos graxos? São moléculas lipídicas e sua concentração se eleva no sangue, pois na incapacidade de usar a glicose, o corpo acaba realizando a quebra de gorduras para gerar energia. Em indivíduos obesos, a quantidade de ácidos graxos circulantes pode ser ainda mais exacerbada, em decorrência da grande quantidade de reserva de gordura no corpo. Os ácidos graxos livres provocam a disfunção da célula beta diretamente e induzem a resistência à insulina nos tecidos alvos, como músculos e tecido adiposo. Isso ocorre porque os ácidos graxos livres são depositados nos tecidos sob a forma de triglicerídeos, aumentando a quantidade intracelular desta molécula. O aumento dos triglicerídeos intracelulares e, consequentemente, os derivados de seu metabolismo inibem diversas proteínas que atuam no processo de sinalização da atividade da insulina, levando à consequente resistência insulínica em tecidos como músculo e tecido adiposo. Estes efeitos são chamados de lipotóxicos, pois são derivados do excesso de gordura. Os ácidos graxos livres também estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, que, por sua vez, afetam a atividade das células beta pancreáticas, bem como promovem a resistência à insulina. Entre estas citocinas pró-inflamatórias, destaca-se a IL-1-beta, produzida por macrófagos e adipócitos. A secreção de IL-1-beta é induzida pelos ácidos graxos livres, que induzem a formação de um complexo proteico intracelular chamado de inflamossomo, que, por sua vez, estimula a secreção da IL-1-beta. Além de diretamente causar a resistência à insulina e induzir a disfunção das células beta-pancreáticas, a IL-1-beta estimula a liberação de outras citocinas pró-inflamatórias, que irão induzir estes mesmos efeitos. As próprias células beta-pancreáticas começam a liberar citocinas pró-inflamatórias em resposta ao excesso de ácidos graxos e glicose. Da mesma forma que ocorre nas outras células, a liberação é induzida pela formação do inflamossomo. O inflamossomo nas células beta-pancreáticas são induzidos pela agregação de uma proteína formada na célula beta, chamada de polipeptídeo das ilhotas, ou amilina. As citocinas pró-inflamatórias atraem linfócito para as células beta, levando à sua consequente destruição, diminuindo a produção de insulina. Níveis aumentados de outras citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo em excesso também são encontradas, entre elas o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, e a IL-6, mas há também diversas outras. Estas citocinas pró-inflamatórias atrapalham a sinalização da insulina em diferentes etapas, dificultando o transporte da glute para a membrana celular e, consequentemente, aumentando a glicemia. Além disso, estas citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo atraem células imunes, como linfócitos TCD4 e CD8, o que aumenta ainda mais a inflamação e exacerba ainda mais a resistência à insulina. De maneira interessante, estas citocinas pró-inflamatórias podem estar aumentadas no tecido adiposo, exacerbando a diabetes, mas a produção destas mesmas citocinas podem se tornar prejudicadas em células do sistema imune, o que em parte pode ajudar a explicar a maior propensão dos diabéticos às infecções. Em contrapartida, a produção de adiponectina pelo tecido adiposo está diminuída na diabetes. Esta proteína tem a função de aumentar a sensibilidade à insulina, portanto,
a diminuição em sua produção está associada à resistência insulínica. Outro fator que aumenta a predisposição do diabetes do tipo 2 é o sedentarismo. Já foi demonstrado que indivíduos com tolerância à glicose diminuída previnem ou retardam o surgimento do diabetes em 58% quando submetidos à dieta e exercícios de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. O exercício físico diminui a resistência à insulina nos tecidos e, conjugado com dietas, diminui a quantidade de gordura corporal, que, como vimos, tem papel importante no desenvolvimento do diabetes. Em maior e menor escala, diversos fatores de risco interferem com as chances do aparecimento do diabetes, como histórico familiar, idade, obesidade e hábitos de vida. Um fato crucial a ser ressaltado é que os ácidos graxos livres em decorrência da obesidade, especialmente a obesidade central, não aumentam o risco somente para diabetes, mas para dislipidemia, hipertensão e aterosclerose, que, por sua vez, aumentam o risco para doença arterial coronariana e acidentes vasculares encefálicos. Frequentemente, diversos fatores de risco se associam, como hipertensão, obesidade e dislipidemia, em uma condição conhecida como síndrome metabólica. A glicemia elevada de forma constante leva à glicotoxicidade, com efeitos deletérios em diversas estruturas. A glicemia elevada aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio no endotélio, favorecendo a sua disfunção e as lesões vasculares. Também induz a um estado procoagulante, favorecendo a formação de trombos nos vasos. Todos esses eventos favorecem aos danos em pequenos vasos, bem como a aterosclerose, que pode afetar vasos de grande calibre, como a aorta e seus ramos. O infarto do miocárdio, causado por aterosclerose das artérias coronárias, é a causa mais frequente de morte em diabéticos. A microangiopatia, ou seja, o acometimento de pequenos vasos, são muito característicos de pacientes diabéticos e podem levar a mais variadas alterações. Nesta figura, podemos observar as alterações mais frequentes na diabetes. Perceba que os efeitos são diversos e acometem os mais variados tecidos, com as mais variadas consequências. Um quadro grave que pode ocorrer em decorrência da diabetes é a cetoacidose metabólica. De forma simplificada, ela ocorre pois o fígado oxida ácidos graxos para produzir cetonas. As cetonas serão utilizadas como substrato energético, já que no diabetes o uso da glicose está muito dificultado. As cetonas em excesso são eliminadas na urina, mas lembre-se que o paciente diabético possui uma glicemia muito alta e para eliminar o excesso de glicose na urina é necessário muito volume de urina, pois há um limite em que a glicose pode ser concentrada na mesma. Isso faz com que o indivíduo perca muito líquido, o que faz desenvolver polidipsia, ou seja, a ingestão de grandes volumes de água. Ainda assim, a grande perda de líquido na urina pode causar desidratação e as cetonas começam a se acumular no organismo. As cetonas em excesso abaixam o pH e podem causar a cetoacidose metabólica, quadro que pode levar ao coma e à morte. As cetonas são muito voláteis e muitas vezes podem ser percebidas no hálito do paciente, com um odor característico de fruta podre. Este é o chamado hálito cetônico. Desta forma, fica claro que tanto as causas como as consequências do diabetes do tipo 2 são várias e complexas. Embora já se tenha caminhado bastante, a doença ainda permanece sem cura, mas é controlável com mudanças nos hábitos de vida e medicação. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.